A paz do Senhor Jesus a todos nessa manhã, amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nessa manhã, sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Palavra de Deus hoje nesse devocional, aquele que amamos, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor hoje vai nos falar a respeito de José. Quem era José? José era filho de Israel, né? Que outrora era Jacó. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó ele tinha 12 filhos e entre eles havia, José e Benjamim, que era filho de Raquel. E a palavra do Senhor vai dizer que então o Senhor ele falava com José através dos sonhos. Através dos sonhos o Senhor se relacionava com José. E a palavra do Senhor vai dizer que José, uma certa feita ali, reunido com seus irmãos, ele relata o sonho que Deus deu a ele. Ei, quantas vezes somos perseguidos por causa dos nossos sonhos, por causa daquilo que de fato o Senhor ele falou para mim e para você. Ei, não se desespera quando alguém te perseguir por causa dos teus sonhos. Acredita que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluir tudo que prometeu acerca da tua vida. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que por causa dos sonhos dele, o odiaram ainda mais. A palavra do Senhor vai dizer que ele era um filho muito amado, ele era um filho que obedecia a Israel. A palavra do Senhor vai dizer que ele era um filho amado de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, que José, ele era um filho orientado pelo seu pai. Então ele vai visitar os seus irmãos, sondar os seus irmãos no seu lugar de trabalho, que estavam apacentando ali, o rebanho do seu pai. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles avistam José, eles começam a tramar algo contra a vida de José. Lá vem o sonhador. Ei, eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Embora pessoas tentam projetar, planejar, armar laço contra a tua vida, a palavra do Senhor fala no livro de Isaías 57, versículo 17, que toda arma forjada contra a minha vida, contra a tua vida, não há de prosperar. Então descansa o teu coração se armar um laço contra a tua vida. A palavra do Senhor fala que a prova, ela dura um momento, mas o peso da glória que produz diante de toda aprovação é um peso excelente de glória. A palavra do Senhor vai dizer que quando José ele chega aos seus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que ele é confrontado, ele é tirado dele a túnica que o pai ele fez à mão com tanto amor para o filho. A Bíblia vai dizer que normalmente quem era o digno de receber essa túnica seria o primogênito, que era Rubens. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele deu essa túnica para José, e isso fez com que os irmãos tiveram uma inveja ainda maior. Tiraram dele a túnica, uma túnica que não cabia neles, mas a palavra do Senhor vai dizer que o que é seu, o que é aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, independente se tentaram tomar de você, não cabe a eles. A porta que Deus abriu para a tua vida é para você. O Senhor, ele não vai permitir com que outro entre pela porta que ele abriu para você. A túnica tiraram de José, rasgaram a túnica de José, mas não puderam ficar com a túnica de José. A palavra do Senhor vai dizer então que eles planejam a morte de José.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que o irmão fala, não vamos matá-lo, não, vamos vendê-lo. E ele é vendido como escravo ao Egito. A palavra do Senhor vai dizer que ele começa ali no Egito um grande projeto. Eu acredito que se o Senhor falasse para ele o que de fato ele iria passar para alcançar a promessa, ele iria desistir. Nós, para alcançarmos a promessa, devemos passar por etapas, por processos que nos faz alcançar o nosso propósito. A palavra do Senhor fala que a promessa do Senhor sobre a vida de José é que 12 feixes, 11 feixes iriam se curvar diante dele. E eles acharam um absurdo, dizendo, você vai dominar sobre nós agora? E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a cuidar dos negócios de Potifar, de maneira que ele traz um ganho sobre a vida de Potifar, de tal maneira que Potifar ele fez com que José crescesse dentro da casa de Potifar. A bênção de Deus era sobre a vida de José, a ponto de que a mulher de Potifar cresceu o olho sobre José, e a ponto de José ele fugir da aparência do mal. A palavra do Senhor vai dizer que José ele declara para a mulher de Potifar, eu não estaria pecando somente contra o meu senhor Potifar, mas eu estaria pecando contra o meu próprio Deus. Ele tinha um temor muito grande de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem tinha feito a promessa a ele. Ei, independente do que se levantar contra a tua vida, lembra quem é que te fez a promessa. Quem te prometeu, ele não falha, ele não volta com a sua palavra atrás. A palavra do Senhor, uma vez lançada, ela produz, ela faz o milagre sobrenatural acontecer na minha e na tua vida, independente dos processos que você venha enfrentar. O propósito é infinitamente maior. Então não se desespera diante do percurso que você tenha que enfrentar, porque aquele que te prometeu, ele não é filho do homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se todavia o Senhor ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez você está falando, Diaconisa Neila, eu tenho enfrentado por causa da promessa que eu recebi, eu tenho enfrentado caminhos dolorosos, dias difíceis, o percurso está muito complicado. Se José soubesse pelo caminho que ele teria que passar para poder se tornar um governador, eu acredito que ele tinha desistido no meio do caminho, porque o processo dele era ser vendido, ter tido um plano planejado pelos próprios irmãos para matá-lo. O processo de José era viver longe do pai que tanto o amava, que ele tanto o amava. O processo de José era ser vendido como escravo. O processo de José foi ser perseguido pela mulher do seu senhor. Foi parar dentro de uma cadeia. Ele foi dado como alguém que queria abusar da mulher do seu senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que até dentro da prisão, quem tem a promessa começa a prosperar. A palavra do Senhor vai dizer que o dono da prisão entrega a chave nas mãos de José. E José, ele administra tudo ali dentro. A ponto de que um dia o copeiro e o mordomo de Faraó, o padeiro e o copeiro de Faraó vai preso. E a Bíblia vai dizer que eles ambos têm um sonho. E a Bíblia vai dizer que aquele que era sonhador, que tinha os seus próprios sonhos, agora começa a interpretar sonhos. No meio desse processo, Deus vai te dar dons, o qual o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que ele interpreta os sonhos de ambos. E certamente se cumpre. Um vai para a forca e o outro certamente é restituído à presença de Faraó. E ele faz um pedido: olha, quando vocês estiverem na presença de Faraó, fala dele ao meu respeito, fala para ele a meu respeito,
que eu sou hebreu, que eu fui vendido pelos meus irmãos, que eu estou aqui inocente. Intercede lá por mim. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Esquecido por homens, porém lembrado por Deus. Talvez você está sendo esquecido diante de alguma circunstância a qual o Senhor te favoreceu, abençoou a vida de pessoas, e pessoas esqueceram de você. E a palavra do Senhor é clara em nos dizer que eles esqueceram de José, esqueceram o que José tinha feito por eles. Mas a palavra do Senhor vai dizer que uma vez esquecido pelos homens, você será lembrado pelo Senhor, pelo Deus que fez a promessa. E a promessa do Senhor sobre a vida de José, ela era grande, era torná-lo governador, era fazer dele um homem próspero. Então, quem é projeto do céu é visado por alguém que seja grande, visado por alguém que seja a ponto de fazer você cumprir a promessa. Lembra de Moisés? A palavra do Senhor fala que as donzelas estavam passeando à beira do Nilo, mas ele foi avistado pela filha de Faraó. O projeto é grande. A palavra do Senhor poderia acontecer que eles poderiam ter falado para Faraó, ele poderia ter saído e ter se tornado uma pessoa comum, mas o que o Senhor tem para mim e para você não é que sejamos pessoas comuns, mas que sejamos portadores do propósito a qual o Senhor convidou a mim e a você. E para viver o propósito, você tem que romper os processos a qual muitas das vezes você está se negando a enfrentar. Oh, Espírito Santo de Deus, ele não se negou em passar por cada um dos processos que ele enfrentou. E ele não deixou de servir a Deus dentro dos processos que ele tinha que enfrentar. Ele não negou a Deus diante dos processos que ele enfrentou. Ele acreditou na promessa. E a palavra do Senhor fala que um dia Faraó ele sonha. E esse sonho perturba a sua mente a ponto dele chamar todos os adivinhos, todos os magos do reino, a ponto de que ninguém poderia interpretar o seu sonho. Mas aí a palavra do Senhor fala que o copeiro estava na presença dele. E fala, quando eu estive preso, alguém interpretou o meu sonho e deu certo, porque falou que eu iria ser restituído, mas porém o outro seria morto, e aqui eu estou servindo ao meu Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que então Faraó, ele fala, manda chamar este. Ei, tá chegando o tempo do Senhor dizer, manda chamar este. Está chegando o tempo de você viver os propósitos a qual o Senhor determinou sobre a sua vida. Ei, se você está passando pelos processos, não questione, não murmure, não reclame. Ah, mas fulano poderia me ajudar, fulano poderia estar comigo. Não murmure. Se o Senhor, foi Ele que projetou todo o seu caminho. Foi o Senhor quem determinou quem entrasse, quem saísse. Foi o Senhor quem determinou cada momento que você tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele está avisando no seu coração se você seria digno ou não de receber a promessa. Deuteronômio capítulo 8 fala que o próprio Deus levou o povo a viver no deserto para observar o que estava no coração, se o povo negaria a Ele ou serviria a Ele. O Senhor estava testando o coração de José, se ele era digno ou não de ser restabelecido, a qual o Senhor já tinha designado para que ele vivesse o propósito. Se você tem passado pelo processo, não questione o caminho que o Senhor ele preparou para você caminhar. Se tem pedras, faça, construa degraus para que você suba uma a cada dia, mas que você suba. Mas que você não retroceda, não olhe para trás. O Senhor não tem nada lá atrás para você. O Senhor tem lá na frente. E qual era o lá na frente para a vida de José? Se tornar um governador. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os sonhos de Faraó condizia com uma grande fome que varreria toda a terra. Mas quem estava guardando, depositando, quem teve a sabedoria de administrar
teve no período de fome, no período de seca. E a palavra do Senhor vai dizer que então os irmãos, aquele que o vendeu, que se levantou, que planejou a morte dele, teve que vir até ele. E quando veio até ele, o que ele fez? Diaconisa Neila, ele matou, ele mandou matar, ele mandou prender, ele mandou fazer acontecer, orientado pelo Senhor. Ele perdoou. Ele perdoou. E através da atitude de cura, de perdão do coração de José, a palavra do Senhor vai dizer que toda a família de Israel, de Jacó, foi alcançada. O pai que chorou pela morte de um filho reencontrou seu filho. E na sua velhice, a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 49, que ele declara que José é ramo frutífero. É aquele que alimenta, é aquele que sustenta. Ei, você, quando rompe os processos e vive o propósito, você é chamado de ramo frutífero, aquele que alimenta, aquele que tem alimento, aquele que é enviado por Deus para poder fazer um milagre acontecer na vida de alguém. Seja tu ramo frutífero, seja tu aquele que rompe além dos muros. Muros fala sobre limites. Mas quando nós estamos em Deus, nós rompemos os limites. Sejam eles da dor, seja ele de qualquer situação. O Senhor te faz romper hoje e viver os milagres da parte dele. Amém? Que Deus te abençoe. Viva o propósito, independente dos processos. Amém?